Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia, TV da internet, também na Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, há 10 anos no ar pela Altivia, TV da internet, e também completando seu primeiro ano na Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre a conexão cada vez mais acentuada do atributo, do valor, da sustentabilidade, das questões ESG ao mundo dos negócios, ao universo dos negócios. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto e com base numa iniciativa muito bacana é justamente a fundadora da marca de móveis outdoor, Tideli, a Tatiana Manderi. Tatiana, satisfação contar contigo no Agropapo. Muito bom estar aqui, Ronaldo. Obrigada por esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão relevante, né, que é a sustentabilidade hoje. De fato. Eu queria que a gente pudesse começar, Tatiana, se você pudesse fazer um brevíssimo perfil da marca, da Tideli para a nossa audiência, talvez nem todos possam conhecer, seria interessante. Nós somos a principal marca de móveis outdoor do Brasil. A empresa tem 35 anos. Ela fabrica todos os seus produtos na região metropolitana de Salvador, na Bahia, dentro de um projeto que nasceu como um projeto social chamado Indústria no Bairro. E a Tideli hoje tem 700 funcionários nessa região, talvez a gente seja a maior fábrica da região metropolitana de Salvador. E a gente emprega todas essas pessoas diretamente nesse bairro, que é um bairro popular que foi criado quando eles removeram as pessoas de situação de rua e mesmo dos alagados, lembra dos antigos alagados da Bahia? Aí eles removeram essas pessoas para um novo bairro e convidaram algumas indústrias para serem uma espécie de startups, onde você tinha que treinar essas pessoas diretamente no bairro. Então, a nossa questão social, ela começa 24 anos atrás, quando a gente atendeu a esse convite e foi a empresa principal desse projeto chamado Indústria no Bairro. Muito bacana. Bom, então, aqui no cabeçalho aqui da nossa entrevista, acho que eu fui certeiro quando eu falei da questão ESG conectada ao mundo dos negócios, né? Já tem essa raiz, esse vínculo, esse laço social ao mundo do business, né? Agora eu queria que você pudesse falar como é que surgiu essa conexão da Tideli com o movimento Mulheres de Fibra e pudesse explicar também rapidinho o que é esse movimento. O movimento Mulheres de Fibra é um movimento de juntar mulheres de diferentes setores do agronegócio e da cidade para justamente poder conectar. A ideia é, se o agro está tão equidistante por causa das distâncias, das fazendas, de estar no interior, como essas mulheres podem se conectar e transformar ou contar suas experiências. Então, esse movimento surge a partir dessa ideia. Vamos juntar as mulheres, vamos ver o que cada uma está fazendo para ver aonde unidas podemos fazer uma diferença. E esse contato com as mulheres de fibra veio muito em função do algodão, por conta de uma amiga em comum, que é a Marta Medeiros, que faz com a renda o que a gente tenta fazer no Instituto Tideli com o macramê. Então, ela faz aquelas rendas todas no interior, e essa questão social chamou muita atenção, e a nossa questão social também chamou muita atenção do pessoal do agro, porque essa é a grande conexão, né? Apesar dos produtos que a gente usa, eu digo a Tideli, porque a gente usa basicamente a morna, são produtos que o algodão, por exemplo, não poderia, porque ele não permite sol e não tem resistência para a área externa. Então, a gente acaba usando uma corda muito fina, mas esse trabalho da fábrica é transformar eles em artesanato e ressignificar isso em produto e colocar no mercado, é o papel do Instituto, mais recentemente, o que nos colocou muito em contato com essas mulheres. E também a questão, né, Ronaldo, de que quando essa força do agro, você está falando que teu programa tem 10 anos, né? Diz assim, há 20 anos atrás, o agro era importante, mas não era como é hoje. Então, hoje a gente percebe também uma necessidade também das marcas de se aproximarem desse mercado,
né, para poder Uhum. entender qual é a demanda, como é que a gente pode atender. Temos problemas grandes aí de distâncias no Brasil, né, para serem percorridas. Enfim, eu acho que tem muita sinergia nessa questão de aproximar também o agro, né, da cidade, das indústrias, né? Então fazer esse papel de conexão. E é isso que mais ou menos a Tideli tem feito desde que fez essa parceria com as mulheres de fibra. Muito bom, muito bacana. E dentro vamos dizer assim, das matérias-primas que a Tideli utiliza para a fabricação dos móveis e tudo, eu imagino que, por exemplo, da madeira, deva haver toda uma preocupação da certificação dessa matéria-prima, se ela foi produzida com conformidade ambiental, agrária, social, e isso agrega valor ao produto, né? Ah, com certeza. A gente só usa madeira de reflorestamento. A grande maioria dela é eucalipto. Não, quase tudo é eucalipto, só muda a idade, o tamanho da tora. Tudo vem aqui do sul da Bahia, que é muito rico em reflorestamento de eucalipto. Então, é uma madeira super certificada, é uma madeira difícil, né? O eucalipto, ele é pesado, né? A primeira característica de que o nosso grande concorrente como madeira em móveis de área externa, mundialmente, era a teca, que a teca é uma madeira que tem na Ásia, é uma madeira muito leve, né? Então, assim, facilitava muito, já diferente do eucalipto, que é uma madeira que precisa de mais termagem, ela é muito pesada, ela tem muita densidade. Então, a gente dominou isso junto com a agroindústria que produz, né, a celulose, a madeira, para a gente poder ter uma madeira termada que aguente a área externa e que seja 100% certificada. Então, a gente só usa essa madeira na nossa linha de produção, a gente nem usa outras madeiras, digamos assim. Só mesmo o eucalipto, esse de reflorestamento que a gente tem aqui no sul da Bahia. Muito bom. E a Tideli tem a ideia, o objetivo, assim, de ampliar o uso de matérias-primas vinculadas, por exemplo, a cooperativas, a iniciativas de caráter social, polos de produção da agricultura familiar. Dá para fazer essa conexão, ampliar isso? Eu acho que a nossa grande conexão é uma conexão de criar um modelo de sustentabilidade que tem que ser local. Então, repare, vou te dar um exemplo, porque a gente fala muito sobre sustentabilidade, às vezes, não, às vezes é um pouco teórico, às vezes meio lúdico, mas o Sim. importante é, sobrou um resíduo, seja ele mármore, vidro, resto de madeira, resto de corda, resto de tecido. Quanto menos eu transportar isso, melhor, né? Então, assim, então eu acho que assim, a grande contribuição nossa no Instituto é assim, é mostrar que existe uma forma de talvez toda pequena indústria ou toda pequena comunidade fazer alguma coisa, que é olhar para o seu resíduo com o olhar do design. Porque se você olha com o olhar de design, você consegue dar valor agregado para a mão de obra. Vou te dar um exemplo. Eu fui no interior, aí tinha umas moças, tinha um ateliê de costura. A prefeitura deu um predinho para elas, botou as máquinas de costura, né? Não deu muito recurso, porque se ela não tem o tecido também não adianta muito. Resumo da ópera. Elas fazem uma bonequinha super bem feitinha, só horrorosa, só é feio, mas é bem feito. Então, quer dizer, quando você pega, né, uma comunidade, mesmo numa região muito remota, entrega para essa comunidade uma mais-valia de produto, porque o tempo que ela vai demorar para costurar uma boneca feia ou uma bonita é o mesmo. Mas o valor de venda desse produto é que vai alterar. Então, o nosso discurso é muito no sentido de se vamos estimular o artesanato, se vamos estimular a mão de obra local, vamos entregar produtos com um grande valor agregado de design. Porque senão a gente não vai conseguir fazer uma diferença social grande. Sim. É, porque o Então, é mais ou pequeno menos mesmo só sobrevive se ele agregar valor, né? Ele não tem escala, né? Em qualquer universo do negócio, né? exatamente. Então, como é um negócio artesanal, é importante que as pessoas valorizem isso como uma coisa artesanal.
né, e dê valor agregado. Então, a gente tem feito vários experimentos, né, com designers, trazendo coleções, a gente vendendo essas coleções para outras marcas, e as pessoas, as marcas começando a entender que tem muita aproximação. Por exemplo, a gente tem uma parceria agora que a gente está fechando com a Alcaçuz, que é uma marca de roupa, né? Uhum. A Alcaçuz está usando, desenhou, né? Um cinto, uma cordinha de celular, um sapato, uma coisa, usando esse nosso resíduo para ser fabricado por essas mulheres lá na comunidade. Então, a gente entrega para elas também um pedido, né? Ó, a gente fez uma parceria com a Alcaçuz e você vai ter 100 sandálias para fazer, não sei quantas bolsas e tal. Então, a gente faz essa ponte, sabe? Essa intersecção entre esse resíduo, o design, a indústria, quem pode estar usando ele. E eu te digo assim, a gente tem 2 anos nesse trabalho e eu acho que a nossa maior contribuição até agora tem sido as ideias, né? A Uhum. gente está indo agora, por exemplo, para Subaúma, que é uma cidade, é uma cidade de veraneio mais perto de Sergipe, né? Que andando pela linha verde para cima, que eu estou aqui na Bahia, e é um lugar onde está se implantando um resort enorme, e esse resort é de um belga, e ele está muito interessado em como é que ele vai desenvolver a comunidade porque ele está certo. Não existe lugar turismo com entorno feio, com entorno pobre. Com Não certeza. existe isso. Ninguém vai pegar seu dinheiro, por mais linda que seja a praia, para gastar seu dinheiro no meio da favela, ficar mal hospedado, não ter estrada, não ter nada disso. Então, ele entendendo isso, já chamou a gente para desenvolver, junto com uma equipe de design, o que eles têm localmente de cultura e o que, que a gente pode agregar, trazendo renda para aquela comunidade. Uhum. E ele pode usar isso tudo no hotel, né? Tipo assim, vamos fazer uma bandejinha com resíduos de madeira, com uma cordinha, ele pode botar em todos os apartamentos. Então, a gente já está fazendo um trabalho que é dando, né, para essa coisa da comunidade uma participação, né, não na receita do hotel, mas na riqueza que o hotel vai gerar, com todos os turistas que vai trazer, com toda a movimentação da comunidade, e essa comunidade poder se desenvolver em critérios, assim, que eu digo assim, parece assim uma coisa meio pretensiosa da gente dizer, mas eu tenho pessoas na comunidade ali que nunca foram no centro de Salvador. Então, você imagina uma pessoa que passa a vida inteira vendo aquela favela. Ela só vê aquilo. É retroalimentado daquela. Como é que ela vai ter uma ideia? Uhum. Como é que ela vai ter um conceito estético? Se ela não presenciou, se ela não viveu, se ela não tem nenhum tipo de aculturamento naquilo. E isso a gente sente. Então, nós precisamos, desde o início, separar a paleta de cor, né? Porque elas misturavam tudo, não, bota, né? Separa a paleta. Todos os verdes, os verdes entram com cinzas, entram com os beges, né? Porque tá lidando com resíduo, né? Então, assim, eu digo, a gente precisa fazer um trabalho que ele é muito maior. Se vai para a agricultura, eu passei numa cidadezinha também que dizia que era a cidade da cachaça. Aí você passava pela avenida e tinha um monte de cachaça em PET, sabe, garrafa PET? Uhum. Aí você fica pensando, cara, por que que não criaram uma embalagem, uma marca? Então é isso que eu percebo que falta nesses projetos de sustentabilidade. É tudo muito bonito no papel, mas falta uma coisa meio mais Uhum. prática, sabe? Tipo, então como é que vamos fazer? Como é que vamos colocar no mercado? Como é que vamos fotografar? Então o Instituto tem se colocado nesses desafios aí e tem inspirado outras empresas a fazerem a mesma coisa, né? Então, eu acho que vai ser muito legal levar isso para pequenas comunidades. Eu acho que as mulheres de fibra têm essa característica, né? É uma que a gente vai juntar alguém que está fazendo um óleo essencial para melhorar a embalagem, que vai ter contato com outra, que lida com outro problema. Então, e ali dessa confraria, né? O mundo é network hoje, né? Uhum. Sim, Eu acho que é aí que vão surgir as grandes ideias, né? sem dúvida. Na verdade, o grande papel das marcas que têm uma visão assim mais de vanguarda é ir além do business, né? Hoje a gente fala, por exemplo, de experiência.
Uhum. Nós, da TDL, nós temos um hotel não, uma pousada, na Chapada dos Veadeiros. Então, agora, todas as marcas de luxo, o cliente disputa um convite para uma experiência. E a gente vai fazer agora 4 experiências TDL, né, nessa pousada, porque as marcas ou vão além, né, ou vão virar preço, né? Sim, Essa que é a questão. exatamente. Então, a gente tem muita preocupação nisso, né? Se aproximar dos mercados, se aproximar das ideias, ajudar a trabalhar esses mercados, enfim, Muito bom. importante. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido, Tatiana. Eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa, mostrar realmente esse exemplo aí de conexão de, como eu falei, de marcas de vanguarda, de grandes marcas, estimulando, fomentando aí negócios barra sociais, essa conexão aí do produtor, pequeno empresário, justamente com o universo dos negócios, do business, porque é assim que vai se gerar renda e emprego. E fica o espaço aberto aqui para, quando tiver novidades, só falar com a gente para poder contar. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Estou à disposição de vocês quando quiserem. Se quiserem conhecer o Instituto, a gente tem uma página no Instagram, Instituto Tideli. Muito bom. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.